Olá, estamos chegando. Aliás, já chegamos. Está começando o HTV Esportes para você nesta terça-feira. Hoje é dia 12 de maio. Faz frio em Curitiba. Agora são 19 horas e 20 minutos. Fique em nossa companhia porque hoje temos muitos assuntos no mundo do esporte para tratar. Tem Copa do Mundo, tem Copa do Brasil. Aliás, tem time do nosso estado hoje jogando, hein? Na Copa do Brasil. Tem Campeonato Brasileiro, tem a segunda divisão do Campeonato Paranaense. São muitos assuntos e temos convidados especiais nesta terça-feira que você vai acompanhar conosco aqui. E eu já começo falando desse convidado. Alguém sabe quem é Marcos Barbosa de Oliveira? Acho que não, né? Ninguém saberia quem é. Marcos do quê, Tra? Barbosa de Oliveira é o nome dele. Marcos Barbosa, você conhece, Eduardo? Ah, mas se vê a cara dele, eu conheço. Talvez eu lembre, né? Então, para você, vamos lembrar um pouquinho quem é o nosso Marcos de Oliveira ou Barbosa de Oliveira. Veja esse vídeo. Esse foi no dia que ele completou 43 anos, né, Calavato? 43 anos de idade e fazendo o seu jogo de despedida. Olha lá, ó. Couto Pereira lotado. E não... Esse 17, né? 2017. Primeiramente, uma boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Agora sim, bem-vindo. Agora sim, agora Seja dá pra bem-vindo. conhecer. Muito bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, mano? Prazer meu, né? Poder encontrar os amigos aqui. Já não via, né? Há muito tempo. Você nos abandonou? Agora você vai ser uma triste. Esse é mais aí, tipo, arrepiando, que foi o acesso, né, de 2017. É verdade. O jogo de despedida, uma emoção muito grande. Até nem tinha condição de jogar esse jogo. Mas, enfim, né, foi uma festa linda com acesso, né, depois de todos os momentos difíceis que o Paraná passou naquela altura. E realmente foi um momento inesquecível. Legal. Marcelo Ordi está no link hoje conosco. De novo faltou na firma, né? Não sei o que está acontecendo. A gente vai ter que passar no RH, o nosso Marcelo Carta de Ordi. advertência. Ô Marcelo, você, só uma pergunta, antes de qualquer coisa. Você, tenho quase certeza, acho que você transmitiu esse jogo aí, não transmitiu? Na despedida do nosso querido Marcos? Estava presente sim no Couto Pereira, Sebastião Marcos. Que prazer poder falar com você, que prazer ver você aqui novamente conosco. O Marcão fazia parte daquele time, a gente comenta muitas vezes aí, a gente falou com o Tcheco aquele dia, daquela Copa São Paulo e Mirassol, era o final, foi a última etapa que o Marcão disputou aí no Sub-20, logo depois já subiu. Aliás, naquele ano mesmo ele já estava no time principal também do Paraná Clube, mas ele fazia parte daquele time extraordinário de 96, que o capitão Hidalgo me deu o privilégio de poder acompanhar a Copa São Paulo, e era um time magnífico. E o goleiro era o Marcão, que tinha, a gente sempre fala, Tcheco, Perdigão, Ricardinho, Milton do Vital, e aí vai. Era um timaço. Mas é um prazer muito grande e o Marcão é bom lembrar, né? O Marcão foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar em toda a história. E ele jogou muito tempo em Portugal. Se eu não estou enganado, Marcão, 10 anos em Portugal. Você sai do Paraná, vai para Portugal e volta de Portugal e vem para o Paraná Clube. E eu sei que você tinha outras oportunidades aqui mesmo no Brasil. Como é que foi essa tua expectativa e principalmente por que você escolheu voltar para o Paraná para encerrar a carreira no Paraná e no Brasil não vestir nenhuma outra camisa de time de futebol? Coração, né? Entendeu? Muito grato ao Paraná Clube. Eu cheguei no Paraná Clube com 12 anos. Então, assim, nem era Paraná Clube, era Pinheiros ainda, né? Então, foi início ali de 1989. Então, eu sou muito grato ao Paraná, né? Porque foi ele que me deu oportunidade, né? Foi ele que me revelou para o futebol. E, então, eu já estava com uma certa idade também, mas sabia que podia dar algo mais. E realmente, assim, ó, tive boas outras propostas, mas o coração falou mais alto. E, assim, eu não só joguei no Paraná Clube, mas sou torcedor do Paraná Clube, por isso que essa identificação, né? E eu sabia que o Paraná Clube naquele momento passava com dificuldade muito grande, a gente passou ali vários anos, mas o meu sonho era colocar o Paraná Clube na primeira divisão outra vez, né? E aí foi passando os anos, 2013, 2014, 2015, eu falei, caramba, será que não vai dar? Mas daí em 2017
a gente formou um timaço ali e conseguimos o tão sonhado acesso e pude encerrar, né, com chave de ouro, com a despedida linda. Sou muito grato, né, tipo, ao torcedor. E também fico um sentimento, assim, muito bom de... Por exemplo, assim, ó, no Brasil, eu só vestia a camisa do Paraná Clube. Então, assim, para mim, isso é uma honra. E também ser o atleta que mais jogos tem com a camisa do Paraná. 366, né, Marcos? Eu acho que é 7, viu? É 7? Aumentou um. Entendeu? E tem um detalhe, Marcos, muito importante na sua carreira, eu acho que você vai concordar comigo, e a maioria das pessoas lembram aqui, o Marcos, por muito tempo, ficou como reserva do Regis, né? Um grande goleiro do Paraná. E aí, não teve esse tempo? Não, eu não fiquei muito tempo, não. Até porque eu subi muito cedo, né? Quem foi muito tempo da reserva do Regis foi o Neneca. Ah, o Neneca ficou mais tempo, mas você também ficou um tempo. Mas eu ia dizer assim, a resiliência sua e do próprio Neneca, porque o Regis, sem dúvida, era o grande goleiro naquela oportunidade, vinha jogando e era difícil, né, tirar o Regis porque ele não dava brecha, né, Marcão? Não é isso? Não, é isso mesmo. Quando o Regis chega no Paraná Clube, eu estava com 16 anos. Você era novinho, né? É verdade. E aí, só que assim, eu subi pro profissional muito cedo, eu, Tcheco, Ricardinho, Ricardigão. E aí a gente treinava profissional e descia para a base, né? E aí eu lembro que quando estourou a idade, o professor Almeida Todunks, que era o preparador de goleiro, me colocou como o principal. Daí eu lembro no Campeonato Paranaense, em 97, estava eu, Tcheco e Ricardinho, lá em Londrina, sexta rodada mais ou menos, e a gente conversando lá no hotel, e eles falaram, Marcos, agora vai ser complicado para você, né? Tem um Regis aí, entendeu? Eu falei, cara, eu vou dar um jeito, eu vou para cima, eu vou ter... E naquele jogo o Regis acaba torcendo o corno dele. Claro que eu jamais dou. E aí, enfim, chegou a minha oportunidade, entendeu? E aí as coisas correram bem. Mas o Regis é um cara assim, o ídolo também, um cara que me ensinou muito, muito grato, cara. Um cara que sensacional. Um baita do goleiro, ajudou muita gente. Um belo aprendizado, né, Marcos? Não, demais, tá? Pô, o Regis era... A qualidade dele com os pés e para pegar pênalti, não tinha. Fantástico. Não há. No Brasil... E a frieza, né, Marcos? Ele era um gelo, né? Eu conheci vários goleiros que eu convivi, você inclusive, né, Marcos? Conviveu muito tempo. Mas o Regis era impressionante. A gente brincava assim, o Marcos, para morrer de repente, demora uns 22 dias. Porque ele é o cara sossegado. Vai entender. É até hoje. Qual foi o repórter chato? Que cobri e ficava na rua falando um monte. Não vai. Cuidado que você vai falar. Vai tirar o programa do ar. Cuidado que você vai falar. Vai tirar o programa do ar, né? Pula essa parte, não. Mas ali a disputa era boa, né? Porque tinha o Plava, tinha o Osmar Antônio, tinha o 28 minutos, viu, Marcelo? 19h28, bate com o seu relógio aí, tá certo com o seu relógio também? 19h28, né, Marcelo? Estamos... seu bebê. Eu sou do contra, o meu é 29. Né? 29, HTV Esportes, para você nesta terça-feira, em nome de Cotragol, 40 anos fornecendo cimento usinado para a sua obra. E também em nome da água mineral Fonte Life, a melhor água mineral do mundo, a melhor água mineral do Brasil. Eu vou dizer uma coisa, confesso, eu não sei se acontece isso com vocês, eu tomo muito mais água durante o inverno, durante o período frio, do que no verão. Eu não sei se tem uma explicação para isso, mas eu tomo mais água no inverno do que no verão. Capitão Hidalgo, fica à vontade para poder fazer uma pergunta, conversar com o nosso querido. Aliás, o capitão hoje está nos dando carinho da sua presença novamente. Depois de uma temporada aí pela Europa. O retorno de Jedi. Como é que ele fala, Eduardo? Nego. Oi, nego. Tu fez, nego. Só na mordomia. Da Itália, onde mais que foi? Não, foi na Itália. Pra Itália. Gênova, Roma. Ele não foi para Bocaiúva do Sul nem para a Araucária. Não, e toda vez que eu estou aqui no programa, eu não vejo o Marcelo Ortiz aqui no estúdio, eu não sei o que está acontecendo aí. Tudo bem, Marcelinho? Tudo bem, capitão? Que bom o seu retorno espetacular. Você sabe que a sua viagem e a sua volta foi tema lá na Banda B. Eu tenho ouvido, eu só estava vendo a HTV e fiquei sabendo que o capitão já voltou. E aí, capitão, eles querem que o senhor vá na rádio um dia para falar de Copa do Mundo, que ninguém conhece mais de Copa do Mundo do capitão Hidalgo. Obrigado. Mas é um prazer enorme ver o Marcos, né? Essa geração
tem que conhecer essa história do Marcos, porque o tempo vai passando, né, mas o meu tempo está lá atrás, ainda lembro. E agora, o Paraná vive um momento que você já classifica como da própria dificuldade. Você viveu uma época boa dentro do clube, foi feliz, você continua sendo um ídolo na história do Paraná, foi para Portugal, ficou muitos anos lá e nos brinda e honra ficar ao nosso lado e lembrando o grande goleiro que você foi e o que você serviu o seu clube. Dizendo de sentimento, aliás, falar em sentimento, um dia desses, né, meu caro Eduardo, eu estava comentando sobre as torcidas que nós temos. De repente a gente tem que focalizar, deixar um pouco o jogador de futebol, técnico, clube, as torcidas que nós temos hoje, já há um bom tempo, mas eu quero focalizar neste momento. Nós vivemos aqui uma Série B com o Curitiba e com o Atlético, o Paraná desclassificado, parado e que está retornando. E, novamente, a gente vê a disposição dos torcedores do Curitiba e o Atlético. E essa maneira do torcedor do Paraná entender o tal estágio, e nunca vi, não tenho conhecimento, se o senhor estiver, me passe, de um time que disputa uma Série B de um paranaense, de um estado, que viesse levar um público extraordinário para ver um time na Série B com a tradição daquilo que representa o clube, o Paraná, para todos nós. E você viveu essa época e está imaginando nesse momento o retorno já à Série A. Você está chegando e vendo este momento. Então eu classifico isso. Muito bem a lembrança de trazer ao programa. Está aí o Marcelo que pode contar a história, o próprio nosso Clava. Está aqui a presença do sempre conselheiro também do Paraná, que é o Roberto Inso. Enfim, este momento do Paraná está sendo valorizado. E esse programa aqui começou dando voz ao Paraná. Começou dando voz, porque o Paraná já não estava dando para nós, da imprensa, algum subsídio para que pudesse alimentar uma expectativa. Hoje é diferente. Hoje está aí a mostra de tudo isso que nós estamos vendo e felizes porque nós estamos apostando nesse retorno, viu, Marco? Sim, eu concordo contigo plenamente. Eu até digo que o maior patrimônio que o Paraná Clube tem hoje é a nossa torcida, né? Até quando eu jogava aqui antes, né, em momentos difíceis ali que a gente precisou daquele empurrão, a torcida sempre apoiou. E eu me lembro que eu estava lá em Portugal, né? Para quem não sabe, logo que eu encerrei a carreira, eu me mudei para Portugal, fiquei lá um tempo. E aquele jogo da outra vez que conseguiu acesso, que lotou a Arena da Baixada, né? E aí eu fui assistir um jogo da Champions League no estádio do Porto lá, fiquei numa área VIP, assim, onde eu encontrei outros empresários. Eles falaram, Marcos, você jogava naquela equipe que lotou, você vê, claro, de rival, porque passou... Que é o maior público, inclusive. Sim, é uma coisa que, para eles lá fora, pensar que um clube de uma segunda divisão do estadual, para eles até eles nem imaginam como é que é, porque lá não tem, né, tipo estadual, essas coisas. Então, assim, eu concordo, a nossa torcida é uma torcida que realmente é apaixonada, entendeu? E eles lotam o futebol de salão, aonde for, e nos momentos mais difíceis eles estão ali. Então, acho que a nossa torcida merece, a torcida do Paraná Clube realmente merece ter o Paraná. Eu preciso dar só um momentinho, vocês vão liberar nosso querido Marcelo Ortiz, porque ele daqui a pouquinho vai transmitir pela Rádio Banda B. Eu nem vi a escala, desculpe, Marcelo, mas acho que é o Operário e Fluminense da Copa do Brasil, não é isso, Marcelo? Exatamente, Fluminense e Operário, no jogo de volta, ninguém tem a vantagem e o Operário pode tentar o fantasma surpresa. E rapidamente, vocês permitem, claro, apenas uma informação. A Federação Paranaense confirmou, o Paraná Clube tem o primeiro jogo contra a Araucária no Gigante do Itiberê, em Paranaguá, domingo, 3h30 da tarde, portanto. Então, interessante, os três times jogam no domingo. Vamos relembrar, Capitão Hidalgo, os velhos tempos do rádio, que a gente começava lá às 10 horas da manhã e iríamos até a meia-noite, e dessa vez vai ser assim, das 10 da manhã até a meia-noite. Um abraço, bom trabalho para vocês. Um prazer muito grande poder acompanhar o Marcão, essa figura extraordinária, que Deus abençoe. E Clava, o Diniz ganhou mais uma, eu falei para você, Clava. Tchau. Ô, Marcelo,
Tchau. Já foi, né? Marcelo, segura aí, Marcelo. Tá me ouvindo bem, hein, Marcelo? Tô ouvindo. Você já pegou no pé do clavo. Você não vai pegar no pé desse menino aqui, ó, que semana passada, quando você estava aqui, ele disse que o Toledo ia complicar a vida do tricolor, lembra disso? Não, mas ele acertou. Complicou tanto que os caras até cansaram de fazer gol, né, Pete? Vocês que não entenderam a ideia de complicar, né, Pete? Eu estou até pensando em virar paranista agora, depois desse 6-1. Meu Deus do céu. Jogou muito em Paranazinho. Torcida do Paraná quer que você diga que o Araucária vai ganhar do Paraná, porque daí dá sorte do Paraná, viu, Pete? Ah, boa. Um abraço. Grande abraço, Marcelo. Esse jogo é semifinal, né? Sim, o Paraná com o Araucária. Eu ia dizer agora, o Marcelo já confirmou, então, domingo lá em Paranaguá, às 15h30, Araucária e Paraná Clube, é o jogo de ida, né? E depois, no outro final de semana, o jogo será na Vila Capanema, só vou confirmar aqui, fiquei na dúvida agora, se é no domingo. É no domingo, né? É no domingo também o jogo de volta na Vila Capanema. Eduardo, o Edinel subiu lá do Tcheco Doce. Foi coincidente, dois treinadores. Dois profissionais do Alicate, no Paraná, hein? Do Alicate, né, Marcos? Ali. Que nós, o apelido E o Ageu no São Joséense. O Agel no São José. Ô, Eduardo, tudo bem? Não falamos direito ainda? Boa noite. A resenha começou, ele só falou, fica à vontade para conversar com o Marcos também. Entramos direto, né? Um abraço a todos. É um prazer ter o Marcos aqui. Eu tenho até uma curiosidade. Eu não me lembro. Eu acompanho futebol há algum tempo. Eu não me lembro de você ter sido expulso uma vez. Pois sabe que nem eu tô lembrando. Lembrei. E até assim, ó, é uma expulsão que fica para a história. Um jogo pela Comebol, né? Ah, tá. Local aqui não foi. Local, assim não, nós e uma equipe lá do Paraguai, eu vou expulso, faltando uns 2 minutos, entra o Flávio. Ah, é, o Travante. Isso, foi campeão. Se classifica o Paraguai. Esse jogo foi lá em Cidade Leste. Foi. Eu lembro. Olha só. Então agora você... esse Ainda bem que eu fui expulso. O cara pegou 3 correu o risco de perder a posição, né, Marcão? É, o Flávio que era centroavante. São coisas do futebol, né? Que acontece. Roberto Wilson, você já falou, mas aproveita e quer fazer alguma pergunta para o nosso querido Marcos. Primeiro, mais uma vez, sempre é uma alegria, né, estar com vocês aqui. Agora, o nosso time de volta reforçado, né, Eduardo? O capitão Hidalgo, que... Por que você mudou ele para lá? Não, ele chegou aqui e falou, agora eu sou internacional mais do que vocês, porque eu vim da Europa e eu vou ficar do lado de um outro internacional. Eu não sei não, Roberto. Ele saiu do lado do Eduardo. Acho que tem algum problema com o Eduardo. Será que estão brigadinhos? Depois a gente vai averiguar. Não quis me levar na viagem. Viu, Pete? Não é só você que é. Mas sempre é uma alegria estar aqui na HTV Esporte, abraçando carinhosamente quem nos assiste, não só na noite de terça-feira, a partir das 19 horas, mas também neste momento que a comunicação digital do mundo nos proporciona de estar dia e noite e dia à disposição de quem é amante, de quem é apaixonado por programas de esporte. É uma alegria muito grande estar aqui. Queria perguntar para o Marcão, primeiro agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui ao lado dele. Eu que, como sou tricolor, todo mundo sabe disso, na televisão eu falo há 25 anos que eu sou tricolor e eu estou muito feliz porque o Paraná está voltando ao lugar que nunca deveria sair. Todos os torcedores sabem disso, inclusive o torcedor do Curitiba, como é o Um dos lugares, né? Um dos lugares. Um dos. E vai voltar, aos pouquinhos vai voltar. Mas o que eu queria dizer do Marcão, eu fico imaginando a sua alegria, a emoção que é o capitão, que também já foi um grande jogador de futebol e virou ídolo da sua torcida, que é o Curitiba. Jogar bem em time de futebol como profissional, eu acho que todo profissional busca ser um profissional que corresponda à carreira, né? Agora, jogar bem, ser querido pela imprensa e ser respeitado e querido pela torcida é algo assim que nem todo atleta profissional conquista, né, capitão? Porque depende de uma série de fatores. Às vezes o time não vai bem, às vezes o Enem colabora, mas você do Paraná Clube, eu estava ainda no último domingo lá na Vila, com aquela festa de 6-1 contra o Toledo. Aliás, o Pete falou que o Paraná ia perder para o Toledo, perdeu. E a gente fica observando o Marcão todo momento, tirando foto, abraçando os torcedores. Deve ser muito gratificante. Eu posso falar um pouco mais dessa lembrança? Você disse muito bem
A carreira do jogador de futebol, às vezes, ela é comentada assim, em qualquer outro lugar, em 15 segundos, 20 segundos. Alguns, né? Não. Quando o cidadão reporta um nome, em 15, 20 segundos o cara passa e passa. Porque o Marcos, nossa, A resenha vai longe. o Marcos, a história do Tem Marcos, muita história. 15 segundos. A história, o cara joga 18 anos. A história, um botiqueiro, o papo, no churrasco. O Marcos está aí, tem o Marcos, o goleiro, e, pô, esse jogou muito. Então, é o que você estava falando. Volta reituído, continua sendo. Isso que é bonito na cara. Não é o dinheiro. Hoje é dinheiro, vai, cara. É só dinheiro, esse negócio. Ei, Pete, é só dinheiro, é dinheiro. Hoje o dinheiro atrapalhou o futebol mundial. O Brasil, então, está todo atrapalhado por causa do dinheiro. Todo tempo estão devendo. Todos os times marcos estão devendo. Estão todos aí entrando em SAF pela falta de quê? Administração? Pode ser pela falta de cuidado de clubes? Sim, mas estampado agora para todos nós, a diferença é que está o comportamento brasileiro, que temos uma seleção que não sabemos para que lado vai. Então, essa pergunta que você faz, essa para o Marcos, eu estou resumindo aqui. 18 minutos, 18 segundos, 20 segundos, que é o Marcos? Daí, Vai longe. É isso aí, Eduardo? Quero aproveitar que o Marcos está aqui. Eu estou vendo aqui, Marcos, a pré-lista do Ancelotti. Goleiros. Alisson, Bento. Aliás, o Bento tomou um gol, não sei se foi ontem ou hoje, que o como é que chama o menino lá, o atacante, o português? Nossa, fugiu o nome. O grande jogador de Portugal, seleção de Portugal, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo estava sentado no banco e ele falou assim, meu Deus do céu, pôs a mão na cabeça, como é que toma um gol desse? O Al Nassr estava jogando, do pitch, depois vai ver pra gente. Era Al Nassr e não sei quem era o adversário. E aí, acho que no finalzinho, o Bento tomou um gol que os caras falaram, como todo gol desse? Aquela coisa, gol que goleiro... Você faz 5 jogadores, é um encher linguiça aí. Goleiro, às vezes, tem mais deve sair, acredito. Goleiro, às vezes, toma, mas eu vou repetir. Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John e o Everton. Desses 5 aqui, Aprostaria não, hein? os quais você levaria se você fosse o Ancelotti, Marcos? Rapaz, eu vou ser aquele politicamente correto, entendeu? Eu acho que esses 5 aí, entendeu? Eu acho que Qualquer um. assim, quer dizer, tipo, os 3 que forem, entendeu? Vão servir muito bem a nossa seleção. E a gente vai estar torcendo, claro. Mas estamos bem servidos, você entende? Goleiro a gente sempre teve muito bem servido, né, Marcos? Se o Alisson tiver em uma excelente forma, é o goleiro do Preparo deles, chama-se o Everton. O Everton, mas só errou o Palmeiras, então né, domingo ele arrebentou, senão o Grêmio ia perder demais. Ou não, o Everton. Ele vai, Hugo não vai, a gente sabe, os 3 que vêm, todos que estão lá fora. O Bento não vem. O Alisson, pelo que a gente tem visto, o Alisson deve ser o titular, né? O Alisson é o titular. Eu não levaria o Ederson. O Ederson, o último jogo dele aí que ele fez, ele exagerou na indisciplina e você não pode ter um goleiro importante como é o Ederson numa Copa do Mundo cometer a indisciplina que ele cometeu. Bem, nós estamos com um dos nossos convidados hoje aqui no estúdio, o Marcos, já apresentamos, já falou conosco, e agora temos mais um convidado que está no link com a gente. Se aqui em Curitiba está muito frio, na cidade dele, onde ele mora, creio que não esteja tão frio assim. A temperatura aqui deve estar por volta agora do que? 16 graus, por aí? Menos um pouco ainda? 13 graus. 13 graus? 13 graus em Curitiba. Queria saber do nosso Cleverson Maurílio da Silva, qual é a temperatura agora em Fortaleza? Oi, Maurílio, que prazer poder falar contigo, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem, Maurílio? Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite, né? A gente que mora um pouco distante, mas muito feliz por ser lembrado. E a temperatura aqui é bastante agradável, deve estar beirando os 30 aí agora. Quase igual Curitiba, né, Maurílio? Que loucura. Que loucura. Estou lembrando aqui, tocando um pouquinho da carreira do Maurílio.
90 a 92 no Paraná, 95 ele voltou para o Paraná. Para quem não sabe, jogou no Curitiba em 97, né, Maurílio? E... Não joguei no Curitiba, não. Não? Pois é, eu até achei essa... Porque hoje eu busquei essa informação, eu confesso que eu ia até perguntar agora. Eu não lembrava disso, Maurílio, mas aí tinha essa informação que eu ia até perguntar para você. Mas aí você parou de jogar, você jogou no Palmeiras, a gente sabe, aqui no Paraná você foi jogando com aquele timaço que o Paraná tinha, mas agora é um bom tempo que você está como treinador, né? Inclusive, você estava até final do ano passado em Angola, né, Maurílio? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua. Sim. Eu estava em Angola. Mas falando do Curitiba, né? Primeiro, na época o Sérgio Ramírez tentou me levar para o Curitiba. Eu sabia. Mas acabou que não deu certo. Não deu certo a negociação. Primeiro porque o Paraná não queria e eu também não queria. Né? Porque eu criei um vínculo muito grande desse clube, uma história muito grande desde a base do Pinheiros. Então, acho que seria muito importante eu manter esse vínculo para não trazer conversas futuras. Né? Entendi. E isso, graças a Deus, foi muito bom para mim. Queria que você visse E com relação a onde eu estava trabalhando agora, eu estava na APTA, em Angola, no Desportivo da Lula Sul, até o final deste ano que se passou. E foi muito bom, nós conquistamos aí uma equipe que na época tinha 4 anos de existência. Eu trabalhei 2 anos e meio lá. E nós conquistamos aí vaga para a Taça Nelson Mandela, que é uma taça como se fosse sul-americana, isso entre outros. E foi muito bom, nós estamos em competição internacional, o clube entrou no ranking legal na África, né? Aí eu acabei vindo embora, mas estamos aí conversando aí para uma possível volta. Eu sei que tem alguns convites para você voltar para Angola, e lá você é ídolo lá, né? Eu vi um vídeo, inclusive, do Maurício sendo carregado no aeroporto, o pessoal jogando ele para cima e tudo isso. Mas tem também convites de alguns times daqui do Brasil. Eu sei que você não vai revelar, mas depois ele fala sobre isso. Eu queria que você visse um vídeo, mas você viu antes? Você viu quem está aqui convidado também com a gente, o Maurício? Eu vi, Marcão tá aí. Você tá vendo? Tá carequinho, cara, ó. Os anos passaram, né? Eu ainda continuo aqui, ó, do mesmo jeito. Só a barba aqui branquece. A idade chega para todo mundo. Eu queria que você desse uma olhadinha nesse vídeo aí, Maurício. Ó. Presta atenção. A história de Maurílio Silva, o andarilho da bola com faro de campeão. Cleverson Maurílio Silva, conhecido simplesmente como Maurílio, nasceu em Brasília, no dia 28 de dezembro de 1969. Com passagens por mais de 20 clubes ao longo da carreira, o atacante ficou conhecido pela velocidade, movimentação e poder de decisão, sendo um dos grandes andarilhos do futebol brasileiro nos anos 1990 e 2000. Seu nome está especialmente gravado nas histórias de clubes como Paraná Clube, Palmeiras, Juventude e Ponte Preta, além de ter deixado sua marca no futebol europeu e árabe. Maurílio iniciou sua trajetória no futebol profissional em 1990, com a camisa do Paraná Clube. O jovem atacante não demorou a se destacar e rapidamente conquistou a torcida paranista com gols e atuações decisivas. Em 1991, foi campeão paranaense e no ano seguinte ajudou o clube a conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, garantindo o acesso à elite nacional. Seu desempenho chamou a atenção do Palmeiras, que vivia um momento de reestruturação com a recém-iniciada parceria com a Parmalat. Maurílio chegou ao Verdão em 1992, levado pelo técnico Tacílio Gonçalves, e logo se tornou peça importante no elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo. Viveu no clube o auge de sua carreira, sendo bicampeão brasileiro em 1993 e 1994, campeão paulista e da Copa Rio-São Paulo em 1994, fazendo parte do renascimento do gigante paulista após um longo jejum de títulos. Após sua primeira passagem pelo Palmeiras, Maurílio voltou brevemente ao Paraná em 1995, mas seguiu sua jornada por diversos clubes.
Em 1996, atuou pelo Logronés, da Espanha, e depois passou por Goiás, Coritiba e Santa Cruz. No Juventude, clube pelo qual jogou em 1997 e retornou entre 1999 e 2000, viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Foi campeão da Copa do Brasil de 1999. Naquela campanha histórica, o Juventude eliminou o Bahia nos pênaltis, goleou o Internacional por 4-0 no Beira-Rio na semifinal e, na decisão, superou o Botafogo. Venceu por 2-1 no jogo de ida, em Caxias do Sul, e segurou o empate no Maracanã lotado com mais de 110 mil torcedores, conquistando o título mais importante da história do clube gaúcho. Também em 1998, teve passagens por Grêmio e Ponte Preta, consolidando-se como um nome conhecido em diversas partes do país. Além da experiência no futebol espanhol, Maurílio jogou no Vitória de Guimarães, de Portugal, entre 2000 e 2001. Depois, em 2003, foi campeão e artilheiro do Al Ittihad, da Arábia Saudita, com 14 gols marcados. Nos anos seguintes, atuou por uma série de clubes: Paysandu, Marília, Ceará, Remo, onde conquistou a Série C em 2005, Fortaleza, São Raimundo, Icasa, Horizonte, Salgueiro, Red Bull Brasil e, por fim, Uniclinic, onde encerrou sua carreira como jogador profissional em 2009, aos 39 anos. Logo após pendurar as chuteiras, Maurílio deu início à sua trajetória como treinador, começando no Maranguape, em 2010. Conquistou seu primeiro título em 2013, com o Vitória de Pernambuco, levando o clube à elite do futebol pernambucano. Também treinou times como América de Pernambuco, Guarani de Juazeiro, Tiradentes, Guarani de Sobral, Icasa, Asa, Ferroviário e Altos do Piauí. Em 2021, foi contratado para comandar o Paraná Clube, agora como técnico, voltando ao clube que o revelou décadas antes. Apesar do início promissor, acabou deixando o cargo após 22 partidas. Entre 2022 e 2025, Maurílio fez história como treinador do Clube Desportivo da Lunda Sul, em Angola, levando o jovem clube ao terceiro lugar no Campeonato Nacional, Girabola, a conquista do Torneio da Amizade e a inédita classificação para a Taça Nelson Mandela, a Copa das Confederações da CAF. Maurílio é um personagem clássico do futebol brasileiro, versátil, carismático e com espírito de luta. Fez história em diversos clubes, especialmente no Paraná, Palmeiras e Juventude, e mostrou que seu talento poderia brilhar tanto em gramados nacionais quanto internacionais. Seu apelido de Andarilho da Bola não é apenas uma curiosidade, é o símbolo de um jogador que nunca fugiu de desafios, e que, mesmo longe dos holofotes em boa parte da carreira, conquistou respeito, títulos e admiração por onde passou. Hoje, segue sua caminhada como treinador, com a mesma paixão que o levou a percorrer o Brasil e o mundo, em busca de gols, glórias e novas histórias. Fica aqui a nossa homenagem ao grande artilheiro, Maurílio. E aí, galera do Só. Aê, é isso aí, beleza, hein? Demais. 19h53. E aí, Maurílio? Gostou? Certo, cara, muito obrigado por esse momento que vocês guardaram para mim aí. Fiquei muito feliz, boas lembranças. E isso só faz a gente manter o espírito de luta, né, como foi falado, e nunca desistir de desafio nenhum. Estamos aí preparados para tudo. Capitão, queria falar uma coisa com você, lembrando, a gente estava lembrando aqui também com o Marcos, de um famoso jogo lá em Floripa, hein, capitão? Primeiro quer dizer que o Maurílio era o Rambo. O apelido do Maurílio era Rambo. Mas estavam falando também do cabelo, Chitãozinho Chororó, que estava tirando onda de você. O Maurílio, eu lembro. Eu tinha aquele cabelão, né? Marco lembra aí. No Paraná, você estava nessa partida, acredito eu, o Paraná não podia perder um jogo em Florianópolis. Não sei se era o Figueirense ou o Bahia, mas não podia perder aquele jogo. E o Maurílio resolveu o problema no segundo tempo. Era uma loucura, todo mundo esperando o gol. Ele fez o gol e deu essa vitória ao Paraná. Senão o Paraná cairia naquela época. Era mais ou menos isso daí. O que eu tenho lembrança. O Maurílio pode até dizer para nós, né, Maurílio? Prazer em vê-lo. Capitão, prazer falar contigo. Uma honra, né? Obrigado aí por todos os elogios. E
também pelas críticas construtivas que a gente teve na carreira, né? Isso é muito importante para nós. E naquela época do Figueirense, nós saímos na frente com um gol de pênalti, eles viraram para 2-1. Não, minto, eu fiz um gol sem ser de pênalti. E viraram, não sei se viraram para 2-1, eu acabei empatando com um gol de pênalti. Oi, sim, Marcos. Tá errado. Tu tá corrigindo você. Ele tá falando assim, como é que foi? Não, foi 2-2. Entendeu? É assim, ó. Eu tive o privilégio e a honra de ser gandula no seu primeiro jogo para camiseta Paraná. É, porque Xaxá é mais velho que eu, né? Lembrou? Então, assim, primeiramente uma honra falar contigo, entendeu? Eu tive o privilégio. Que isso, Marcos, a honra é minha. Além da qualidade, cara, um ser humano fantástico, um líder. A gente ali em 2001 e 2002 era o cara que chegava dentro do vestiário e botava para ferver. Eu ainda era um pouco novo ainda e tal, assim, era o Rambo. E aí eu lembro que nesse jogo, nós tínhamos que depender de alguns refutados. Era o último jogo, campeonato. Foi Florianópolis, né? Nós tínhamos que torcer de Palmeiras, perder por Vitória, a Portuguesa. Sim, quem caiu foi o Palmeiras. E aí nós tínhamos perdido de 2-0. Nós estávamos perdendo de 2-0 no segundo tempo. Eu lembro que um atacante do Figueirense vem, faz uma jogada, chuta, faço uma baita de uma defesa, manda para escanteio, e você vem lá de fora e fala, ó, nós vamos ganhar o jogo. Primeiro nós vamos empatar. E aí, o Marcelo Freada, não sei se você lembra, Marcelão. cabo de pênalti, quer dizer, foi pênalti, você vai lá, bate, depois uma outra jogada você vai lá e empata o jogo. Você fez 2 gols, se eu não me engano, desse vídeo. Foi o jogo? Foi o jogo. Mas eu não me lembrava que eles tinham feito 2-0. Não, 2-0, cara. E esse ano aí, até o pessoal da imprensa aqui dizia que o Paraná tinha os 3 M. Era Marcos, Maurílio e Marcelo. E o Marcelo Freire? O Marcelo Freire, que até é uma história do futebol. Ele treinou o campeonato todo, nunca foi convocado nenhum jogo, lembra disso? E naquele último jogo, ele foi convocado do treinador do Caio Júnior. O treinador, o Caio Júnior. E aí ele entrou. Sabe por que freado esse jogo? Cara, isso aí fica. Eu imagino. No dia que ele foi concentrar, ele ficou no meu quarto ainda. Isso mesmo. E quem deu o apelido para ele de Marcelo Freado foi eu. Então, aproveitando, Maurício, que o Marcos não quis falar o porquê que é freado, conta para nós o que é Marcelo Freado. Rapaz, eu acho que sim. Vocês deviam convidar ele para um dia. Fiquei curioso agora. Sobrou uma cueca. Não tem cueca no meio, não. Não. Então tá bom. Tá certo, Maurílio. E então você está nesse compasso agora de espera aí, né? A possibilidade maior mesmo é de voltar para o futebol da Angola, Maurílio? Joel, é assim, a gente cria uma expectativa e uma esperança de coisas que possam acontecer aqui mesmo, né? Mas aqui é muito complicado. Eu andei conversando com algumas pessoas de algumas lives, podcast, coisa. Porque aqui no futebol quem manda são os executivos, né? Ou os QI. Os QI, para mim, são os que indicam, né? E eu praticamente não estou na boca dos QI. Indicam eu mostro meu currículo, mostro tudo, até elogio, mas não está na boca do QI, então vai o QI. Entendi. Então eu tenho assim, um relacionamento com as pessoas da Angola, como você viu, né, da última vez que eu estive lá, você até falou comigo. Eu estou até para ir se eu voltar, eu vou nesse lugar aonde vai inaugurar lá, né? Quero muito estar lá para poder mostrar nosso respeito por esse trabalho, porque lá é um país muito sofrível, mas feliz. O nosso país não é feliz, não é sofrível, tem tudo e acaba brigando com todo mundo. E lá eles não têm quase nada e são felizes. Então é o tapa de luva da minha cara que eu recebi, que me fez ver o mundo de forma diferente.
e mais esperançoso com todas as coisas. Que Deus possa estar dirigindo aí, né, Marcos? Que o Maurílio, que você tenha a melhor coisa na sua carreira para frente. Você é jovem ainda e tem muito futuro pela frente como treinador. A gente sabe da sua capacidade. Ô Maurílio, aproveitando, você é o Ancelotti. E aí ninguém fala sobre isso. Você leva o Neymar ou não leva? Leva. Eu não tenho dúvida nenhuma. Rapaz, seria uma falta de respeito com um atleta que for o Neymar, que é o Neymar. Ele não é mais o que foi. Isso que eu falei, o que foi e o que é. Mas o que ele representa para o Brasil hoje é muito, é gigantesco. Então ele não pode sair agora. Nós vimos algumas outras coisas acontecendo até em outras seleções, até o próprio Romário ficou fora. Onde todo mundo levaria o Neymar. Eu não sei se o Maurílio... Então, são situações onde diante de tudo, não, o melhor de tudo é que o Neymar está evoluindo no momento da convocatória. Ele não está sem jogar, ele está jogando 90 minutos, então ele vai, eu espero que ele esteja. Vai jogar 2 jogos contra o Coritiba agora. Amanhã aqui no Couto Pereira, pela Copa do Brasil, o Coritiba enfrenta o Santos. E no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, lá em Santos de novo. E aí na segunda sai a convocação. Então, o Neymar vai depender dos 2 jogos contra o Coritiba, eu diria, para o Ancelotti selar e carimbar a confirmação da chamada dele para a seleção, Maurício. Possivelmente isso, né? Fora outras coisas que a gente não quer comentar, nível de convocatória. Tá certo. Porque o Brasil hoje tem um momento de política muito pesada, né? E isso também atrapalha. Legal. Então o Neymar, ele tem esses 2 jogos aí com o Coritiba, espero que ele consiga fazer o melhor, né? Não merecendo ao próprio Coritiba, que são 2 jogos seguidos, né? Um em casa e um fora. Então que vença o melhor, mas que ele consiga se sair bem, que jogue os 2 jogos de 90 minutos e consiga a convocatória no final. Eu vou querer já saber a opinião do Marcos também, se ele levaria ou não o Neymar. Mas a gente tem mais um vídeo aí para mostrar de uma pessoa especial, de um cara gente boa. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Quando ninguém ouvia, mas toda a gente criticava. Televisão não queria, rádio não passava, mas tu já apoiavas, com presença ou com palavras. Tinha de dar o meu melhor, eu sabia que lá estavas. Na fila da frente, no meio dos sempre bons, orgulho na minha gente, vocês são os campeões. Amigos te criticavam, ouvir encher parecia tabu, mas os amigos que te criticavam parece que ouvem mais do que tu. Se presta a mensagem, obrigado pela coragem, levanta o som da aparelhagem, mostra orgulho, a tatuagem, graças a vocês hoje alimento as minhas crias. Não precisas de limpar, sei que são lágrimas da alegria. Vosso sucesso é meu sucesso é vosso. E como vocês me disse, brother, é tudo nosso. Vem com muito esforço e muito trabalho, e não me comparem a manos que não fazem um catas. Sei que eles pensam que vamos parar, mas tensão. Fortes como pensam, vou people minha pensão. Então dá-me um gajo sim, porque eu sei que o obrigado sonho. Maurílio, esse jogo, essas imagens, exatamente qual jogo era isso, Maurílio? Esse jogo aí, antes de iniciar o campeonato, existe algumas competições em Angola. E ele é o torneio que teve na cidade de Benguela, onde participou de agosto, o Uliete Benguela, Inter, Cabo Sport, se eu não me engano, Petro não foi dessa vez, e mais outras equipes. E nós éramos o estreante na competição, né? E fomos à final, jogamos contra o time da casa, que é o Liete, que hoje é o vice-líder do campeonato de girabola. Nós vencemos o Liete e ganhamos o título de torneio da competição invicto, realmente invicto. Que legal. Estádio bonito esse, hein, Maurílio? Belo estádio, né? Ali é o estádio de Ombaca, é Ombaca e Benguela. Se eu não me engano, é Ombaca que fala o nome.
É um estádio, lá são esse estádio, tem um estádio também em Lobito, do Acadêmico não, Lobito não, poxa, é o time do Desportivo da Willa, na Willa, os dois estádios são iguais. Aí muda o estádio de Luanda, que é o Onças, e tem os outros estádios, e lá também tem um estádio também que hoje está desativado, que foi o maior estádio da África, né? Está desativado, parece que o Petro vai pegar ele e vai cuidar aí, tê-lo como seus jogos em casa, né? Muito bom. Ô Marcos, voltando para a seleção, o Maurílio já deu a opinião dele. Primeiro, com o Neymar ou sem Neymar? E aí, qual é a sua opinião em relação às chances do Brasil na Copa do Mundo? Com o Neymar, claro, concordo plenamente. Falou, acho que se o Neymar não for, vai ser uma perda muito grande para nós. Então, o Brasil hoje, em relação, né, favoritismo, não é o favorito. A gente vai numa situação ainda com muitas dúvidas. Para mim, talvez, né, a seleção da Inglaterra, a França, na Espanha, até mesmo Portugal. O Brasil hoje, para mim, não é uma das seleções favoritas. Mas, cara, como brasileiro, vou estar torcendo aqui para a gente conseguir o título. Ainda mais se o Neymar for, vou torcer mais ainda, que eu gosto de falar. Quando fala assunto Neymar, sempre tem os contras, o pessoal a favor, mas eu também acho que o Neymar, da qualidade que hoje tem aí no futebol brasileiro, com o pé amarrado, ele ainda joga. É a minha opinião também. Tem muita gente que acha que não, que o Neymar não quer mais saber mais nada. Mas o que o Maurílio falou, vocês falaram agora há pouquinho, nos últimos jogos ele voltou a jogar, está mostrando, e eu acho que aí vai ser o problema do Ancelotti. Se vai jogar, se vai ser titular, se não vai, aí é outra conversa. Bem, hoje tem Copa do Brasil, Maurílio e Marcos. Aproveitar que vocês estão conosco. O Operário do jogo de ida, e vocês jogaram algumas vezes lá em Volta Grossa, né, no Germano Krieger, o Operário no primeiro jogo aqui empatou com o Fluminense em 0-0. E daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, joga no Rio contra o Fluminense. Alguma chance do Operário ir lá e complicar para o Fluminense? Vocês acham isso? Tem alguma chance ou não, Maurício? O futebol brasileiro hoje em dia não existe mais favorito, né? A qualidade técnica e a forma, o modelo de jogo que estão utilizando ultimamente são jogos muito iguais. Mas o Operário, ele enfrenta um grande clube, vai ter que ter muita vontade, muito empenho, dedicação para poder passar esse fase. E você, Marcos? Acho complicado, né? Mas como o Maria mesmo disse, né? O futebol é bonito por causa disso, né? Porque a gente não pode cravar o resultado, né? Então o Operário vai ter que fazer realmente um grande jogo, um jogo perfeito, né? Se quiser passar essa fase. E tem também, hoje, a gente tem também Internacional e Atlético. No primeiro, Atlético, aliás, no primeiro jogo, o Atlético perdeu em casa do Alex. Isso. O Atlético perdeu em casa para o Inter por 2-1 e hoje jogo de volta lá no Beira-Rio. Aqui acho que, teoricamente, o serviço internacional é um pouco mais fácil, né? Marcos? É isso assim, é complicado. Já ganhou o primeiro? Complicado pode ter time, né? O Cláudio me permite, sim, eu gostaria de transmitir aqui um grande abraço ao Maurílio. Alô, Maurílio, um grande abraço para você, é uma alegria te ver aí à distância. Eu tenho na minha memória, sabe que todos nós que trabalhamos em comunicação, a gente tem algumas memórias afetivas. E eu, há muito tempo atrás, ainda muito jovem, no início da carreira do Maurílio, quando o Maurílio começou a frequentar o time profissional, não faz muito tempo não, viu, Eduardo? Não faz muito tempo não. Você subiu no Paraná em que ano, hein, Maurílio? Eu subi em 88, no Paraná, não, 89. Então, eu me lembro como se fosse hoje, quando terminava os Só jogos. falta dizer que jogaram junto. Quando eu saía das cabines de rádio, da televisão, eu ia pegar a carona, e não era nem ter um carro na época que eu não tinha carro, eu ia pegar minha carona no estacionamento lá atrás da Vila Capanema. Eu sempre via o Maurílio com a mochila dele saindo do vestiário, a galera toda ali cumprimentando ele, jovem, né, a revelação. E aí, se não me falha a memória, se a minha memória não estiver me traindo,
você ia em direção a um Fusca. Você teve um Fusca naquela época ou não, Maurílio? E um Fusca Berg, Aí, tá vendo? 77. Memória! A memória dele é forte. Fusca do grande carro. Foi que eu bolei observando a maneira carinhosa como o Maurílio, né, subindo, e aquela juventude, assim como eu e tantos outros torcedores, ficava presenciando ali o Maurílio saindo, dando atenção, assim como o Marcão também. E é muito legal isso, porque vejam só como vocês, atletas, vocês fazem realmente, matam a vida dos torcedores. Eu nunca mais esqueci daquela cena, várias e várias vezes, o Maurílio saindo depois de um jogo, pegando o seu Fusca e indo para casa. Aí passou o tempo, daí não era mais Fusca não, viu, Glauber? Aí já era outros carros. Aí a coisa melhorou, né, Maurílio? Depois do Fusca eu tive ali um Escort e um Opalão. Boa retornação. Fala não podia faltar, né, Maurílio? O Opala era... É isso que eu falei desde o início, né? Por isso que são atletas que ficaram na memória dos torcedores aqui no Paraná. A torcida tricolor tem maior carinho pelo Maurílio, assim como também o Marcão. E o Cava estava me dizendo quando eu cheguei aqui, mas se chegou a ver o material, quando o Maurílio estava chegando no aeroporto, né? Como é que é essa história do aeroporto? Ah, tem aí agora, ó. Veja esse vídeo aí, ó. Não é só aqui então que a torcida gosta dele. Vamos Não? ver? Olha isso aí, ó. Olha isso. Olha lá que lindo, hein? Olha que bacana. Esse carinho você encontrava lá em todo momento, né, Maurílio? Cara, por isso que eu falo, eles me ensinaram muita coisa. Ali o povo é muita alegria, muita alegria. Aí você deu uma dura até no cara lá. Calma, O cara queria puxar também, mano. Porque as crianças lá gostam de ficar perto da gente, né? Que legal. E aí acaba tendo tratamento não hostil. Parabéns. É um povo que precisa de carinho, né, Maurílio? Não, lá com certeza. Inclusive até no final do ano passado eu levei minha família toda, né? Passaram o Natal comigo, ficaram lá meus filhos, né? E aí todo mundo conheceu Luanda, nós fomos ver em vários lugares. E aí a minha esposa sempre tem saudade também, né? Porque quando ela ia no supermercado, todas as crianças assim, perdem alguma coisa, né? Lá também tem muito isso. É uma necessidade muito grande. E aí todo mundo chamava madrinha, madrinha, madrinha. Arroz de óleo, arroz de óleo. E a minha esposa ficava muito emocionada e toda vez que ia no mercado trazia arroz e óleo para as crianças. Eu até combinei mais ou menos com o Maurílio, se ele voltar para Angola, nós da Igreja Batista, aliás, o Marcos está aqui também, é da Igreja Batista, eu sou da Igreja Batista, o Marcão estava esses dias aqui, é pastor hoje da Igreja Batista, o Marcão, o zagueiro, estava lá em casa domingo, almoçou comigo, fizemos estar comendo o homem, eu pensei que ele tinha parado de comer um pouco, mas come muito, Marcão, viu? E aí, nós temos um projeto lá em Ruambo, viu, Maurílio? Você viu aí, inclusive, o material que eu te mandei. É no Ruambo, né? Ruambo, isso, E lá é um grande colégio, toda uma estrutura que está sendo construída, com verba das igrejas batistas aqui no Brasil, para atender aquelas crianças. Você viu que é uma coisa enorme que está sendo construída. Já foram investidos $2 milhões lá, com recursos aqui no Brasil, indo para lá, para poder atender as crianças com necessidades, crianças deficientes, fazer o contraturno escolar. E se der certo, Maurílio, eu quero estar lá quando da inauguração, e se você estiver lá, você já comentou comigo, e sim, você vai ter que cumprir. Vamos fazer um jogo de futebol lá com essa galera lá, viu, Maurílio? Vamos sim, vamos sim. Tem minha palavra que, na época que eu estava, eu já tinha comentado com o presidente, e ele já me deu a palavra também que quando for inaugurar, a gente iria lá. Que legal. Coisa boa. Bem, vamos para os palpites. Opa! Hein? Olha só. Vamos começar no palpite do Operário e Fluminense hoje? Começa com você, Idal. Olha, o Fluminense, para mim, dos três que vão disputar aí o título brasileiro. Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Eu quero valorizar o Operário, que é a primeira vez que deve a equipe do Operário jogar no Maracanã. É a primeira vez, tem um valor extraordinário. Dizia-se no meu tempo, e perguntava a Maurílio, você já jogou lá no Maracanã?
Acho que o cara de Adão já estava rifado. Nunca pisou. Maracanã não era o canal. Jogar no Maracanã, eu tenho esse privilégio, Eduardo. Em 1960, olha onde eu vou, hein? A rebobina. 1964, pela seleção paulista, jogava no Rio de Janeiro, era torneio contra a equipe do Rio de Janeiro. O clássico dos dois grandes, tinha dois grandes times, né? E ali foi a minha maior alegria, a sensação de jogar, ainda naquele que é, eu ver, o grande estádio. Não, hoje foi remodelado, mas aquele era o grande estádio. O jogador que jogava no Maracanã, ele era valorizado no meu tempo, porque existia muito São Paulo-Rio, não se tinha outros torneios. Quem jogava em São Paulo e quem jogava no Rio. Eram 8 equipes que jogavam em Maracanã e Pacaembu, não tinha nem o Morumbi. Era uma coisa assim. Apareceu o Morumbi depois. Mas eu quero dizer que o Operário está nos representando muito bem já há algum tempo, já ganhou títulos aqui no estado. E, para mim, eu faço o elogio de se valorizar um time do nosso interior que vai jogar hoje contra uma das grandes equipes, atualmente, eu estou dizendo que é o Fluminense, no Maracanã. Essa é a maior valorização que eu posso dar ao time do Operário. Legal, quero mandar um abraço antes do Marcão dar o seu palpite aqui para o nosso querido Jurimar, tá? Tinha esquecido aqui no chat, o pessoal está mandando, são muitas mensagens. Vamos atualizar aí, o meu amigo Pete. Dá para atualizar aqui, Joel. O Flávio Nunes pediu para mandar um abraço do grande torcedor de Paraná, que é o Travado, do Esquadrão Tricolor, que é torcedor, né? E ele está perguntando aqui pro Marcos qual foi o jogo mais marcante que você jogou pelo Paraná. De tantos. É difícil um jogo, né? Assim, porque são vários jogos, né? Vamos dizer esse último aí do Figueirense, que era Caífa. Esse é um deles. Esse é um deles. Tipo, a estreia é sempre importante. A despedida, foi um especial. Nosso jogo daquela Copa João Avelange lá contra o Remo, entendeu? Que a gente conseguiu, entendeu? Então, assim, não dá para falar um jogo difícil. Esse último jogo eu tive o privilégio de jogar com o Maurício, o último jogo, antes de ir para Portugal, e onde a gente realmente foi um ano ali complicado, né, Maurício? Difícil, aquele ano de 2002, e a gente está no último jogo, foi um jogo inesquecível também. E a mesma pergunta eu aproveito a carona com o Pete e passo para o Maurílio. Enquanto vestindo a camisa tricolor aqui do Paraná Clube, teve algum jogo, sim, entre tantos que marcou para você, Maurílio? Existe. Os jogos mais importantes que eu tive na minha vida, um deles foi quando nós somos campeão brasileiro, né, lá na Fonte Nova. E o outro, que nós jogamos foi com o Juventude em casa, que eu marquei 2 gols de pênalti. Foi quando eu soube que minha esposa estava grávida. E aí, no dia, eu peguei a bola, que apareceu, saiu com a bola, eu peguei a bola, botei debaixo da barriga. Quando acabou o jogo, eu liguei para ela e falei assim, amor, vai ser gêmeo para os 2 gols. E Então, foi esse foi o jogo bastante. Foi o jogo. Mas não nasceu gente. Outro Juventude. Nessa mesma época, nós jogamos contra o Figueirense. Mas a turma está curioso aqui, mas não nasceu gente. Não, nasceu não. Nasceu o Matheus, né? E hoje está com 21, 22. Aí, futuramente, veio o Miguel, que hoje está em Portugal jogando também, que está com 15 anos. Oh, que legal. Aproveitando, Maurílio, tá o Marcos está mandando aqui, ó, grande Maurílio, gratidão daquele gol histórico que você marcou contra o São Paulo em 94. Inesquecível a sua passagem pelo Palmeiras, que foi marcante e muito vitoriosa também, né? Aí, foi um jogo muito importante também daquele... Eu estava no banco, acabei entrando, minha primeiro toque de bola, no dia que o Ayrton Senna faleceu, eu acabei fazendo o gol de empate, depois sofri uma falta, o Evaí marcou o gol, nós metemos em São Paulo e o primo da não. Legal. Marcos, Operário e Fluminense, palpite para hoje. Eu gostaria que o Operário ganhasse, até pelo fato de ser do nosso estado, mas vai dar Fluminense. Vai dar Fluminense. Eduardo, o seu palpite.
Olha, eu não tive oportunidade de pôr os pés no Maracanã, mas pus na cabine. Ah, bom. No gramado, não. No gramado, não. Mas é um jogo, olha, que eu gostaria, com isso, Marcão, eu gostaria que o Operário fizesse uma graça. Mas é muito difícil. O Fluminense, se jogar completo, é uma das principais equipes hoje. Talvez é o que possa fazer frente a Flamengo e Palmeiras. Viu? Se bem que É muito nos últimos jogos o Fluminense não está jogando bem, né? Deu uma decaída, mas assim mesmo, joga em casa com a sua torcida, tecnicamente é bem superior, né? O time do Ceará. Tem que saber jogar no Maracanã. Também tem isso. Roberto Issa, teu palpite. Torcida pro Operário, como todo mundo Todo fala, mundo. é difícil, né? Muito difícil. Fazer um bom trabalho, né? Um bom jogo. Já. Maior palpite agora. Eu, como sou do contra sempre, né? Eu digo que o Operário vai surpreender e vai trazer para nós aqui, para o Paraná, vai trazer uma vitória. Qual vai? 1-0 cada um. 1-0, tá da hora. Lembrando, gente, que nós temos a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Agora há pouco nós já tínhamos confirmado. O primeiro jogo do Paraná contra o Araucária será lá em Paranaguá no domingo, 15h30. E depois o jogo de volta aqui, no próximo final de semana, no próximo domingo, na Vila Capalera. Isso já está confirmado. Então, você tem acompanhado mesmo de longe alguma coisa sobre o Paraná nesse momento? Tem, Maurício? Tenho acompanhado, tenho observado aí os jogos, os últimos jogos, frente ao Toledo, né? O treinador do Toledo foi o Guari, que jogou comigo no Palmeiras. E acompanhei bem, foram 2 jogos importantes para o Paraná, mantém aí a sua caminhada de volta à elite, então a gente está aqui na torcida e vou estar sempre acompanhando. Legal. Lembrando que no final de semana tem Campeonato Brasileiro, né? Curitiba joga contra o Santos, amanhã contra o Santos na Copa do Brasil aqui. Domingo em Santos, pelo Campeonato Brasileiro. E o 11 da manhã, né? 11 da manhã esse jogo. E o Atlético tem o jogo contra o Atlético Goianiense na quinta, lá em Goiânia, pela Copa do Brasil. Empatou aqui, né? 0-0. E agora decide lá. E no domingo enfrenta em casa o Flamengo. 19h30. Só jogos difíceis, evidente. O Campeonato Brasileiro está muito embolado, né? O Curitiba tem que abrir o olho, está apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento. É um campeonato muito difícil, muito duro. E você perde 2 jogos, você cai na tabela. Eu brinco que o Campeonato Brasileiro é o verdadeiro pau de sebo. Você ganha 3, 4 jogos, você vai lá em cima. Você perde 2 ou 3 jogos, você vai lá para baixo. Então é um campeonato muito difícil. Curitiba e Atlético precisam estar muito atentos para que possam fazer uma grande campanha. Começaram bem, mas eu diria a manutenção não é fácil num campeonato tão longo. Eu vou liberar o Maurílio, porque afinal de contas ele daqui a pouco vai ter que ir para o papazinho com os filhos. Ah, não, só com os filhos, né? Que o outro está em Portugal. E com a esposa do Maurílio, a gente tem uma história muito engraçada, inclusive uma história de cachorro. Vou contar aqui rapidinho. O Maurílio tinha um Yorkshire e eu tinha um também. Na época ele estava aqui no Paraná, eu não lembro que ano era. Qual a raça? York, um cachorro daí, marca Yorkshire. Pequenininho? Isso. É o penteiro. Eu fico imaginando o Cláudio, essa do Ô cachorro chato. Ô cachorrinho chato. Linha na praia. Daí a minha esposa, conversando com a esposa do Maurílio, não sei o que, ela ainda não engravidou, não teve bebê, então não sei o que. Aí eu tinha um cachorro, o meu cachorro, era o York, chamava Foguetinho. O Paulo Mosimo, inclusive, um dia foi lá em casa e conheceu o Foguetinho. E aí acho que levamos o cachorro lá para sua casa, ou a cachorrinha sua para minha, mas não deu certo o negócio, a cruza lá não saiu. Era mini. Não deu certo, infelizmente. Maurílio, prazer enorme ver você, conversar com você ao vivo aqui. Foi muito bom ter você participando com a gente. A galera matou um pouquinho da saudade. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Continue firme aí, a gente está sempre torcendo por você, pela sua carreira, e que a sua família seja abençoada. Tá bom, garoto? Amém, Joel. Obrigado, viu, cara? Obrigado pela lembrança. Você sabe que você mora no meu coração. E todos vocês, né? O que nós vivemos do passado, com vocês contando a nossa história, vivendo com a gente, é muito bom. Ter jogado ao seu lado, marcou uma obra pra mim, viu, cara? Você é um cara sensacional, é muito. Viu? E, então, fica aí, né? Um dia, se Deus quiser, eu vou estar em Curitiba, quero estar presente e dar um abraço em cada um.
porque a saudade é grande e o futuro nos pertence. Legal, boa sorte. Grande abraço. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Marcão, Valeu, Marcão. obrigado também por ter vindo, por participar com a gente. Foi muito bom matar um pouquinho da saudade. Seja sempre bem-vindo. Você veio uma cadeira reservada aqui. Ainda dá tempo? Sim, claro, Roberto, por favor. O Chineque, lá de Campo de Santana, Grande Chinerley, diz que é teu amigo. É o Chineque. O Chineque está Será que dizendo já aqui, bebeu ou não? eu não acredito que o capitão estava na Europa. Eu só acredito vendo. O capitão estava dando um migué esses dias todos. Cadê a foto? Cadê a foto? Tem que ter Cadê a foto. Tem que provar que... Opa! Bem na logo. Aí tem. Fontana de Trevi. Olha lá, Fontana de Trevi. Não, agora, olha, você sabe o que é Fontana de Trevi? Que é muito visitada, né? Além da igreja. Da parte de baixo, é que onde se joga, joguei várias vezes, mas dessa vez estava tumultuado assim de gente em Roma. E na parte de baixo hoje paga-se 2 euros. A prefeitura da comunidade lá está cobrando 2 euros. Não se cobria nada. E aqui em cima era um Maracanã de gente. E aí, para tirar uma foto, tinha um rapaz aqui, tirou uma, tirou outra, falei, escuta, você já tirou 3 vezes, dá só esse espaço, que eu quero tirar uma foto. Vocês vão dizer que eu estou mentindo, né? Mas foi uma grande viagem. E esses dias apareceu um cara que se jogou lá na fonte lá. Foi preso e levou a multa de 1.000 euros. Mas não pode jogar? Não pode. Não. Passava, não sei se vocês acompanharam o capitão. Sim. Eu estava acompanhando a viagem do capitão, né? Claro, acompanhamos. É legal hoje em dia porque o amigo viaja e a gente acompanha, né? Que legal. Quem já teve oportunidade de estar nesses lugares. Mas eu vi o capitão lá, estava todo animado, cantando. O capitão deu um show. Só festa. É uma santa felicidade menor, quer dizer, num bairro, né? Mas é uma alegria. Você de onde é? Eu sou da Espanha, eles cantam uma música da Espanha. Aí fala o Brasil, já viu? Então eles cantam músicas brasileiras, né? E canta também aquele que, como entra o japonês, que tem muito, ele larga você para pegar o dinheiro dos japoneses. Essa é a mentalidade dele. Mas esse eu recomendo, é um lugar maravilhoso de sentimento. E a homenagem que eles fizeram para nós, que nós estamos em muitas pessoas, foi a Arrivederci Roma. Aquela Arrivederci Roma. Quer dizer, nós estamos saindo no dia seguinte de Roma e eles fizeram uma homenagem para a nossa excursão. Legal. Ô, capitão, Joel, sim, o pessoal descobriu que o capitão estava lá, e o capitão não é só famoso aqui no Brasil, não. Aí até celebridade foi lá. Só que daí, ao invés da celebridade paparicar o capitão deu ali papagaio. Como é que ele papagaio? Não, mas você não sabe Essa história. Eu, na hora que eu vi a foto, eu falei, capitão, pede um autógrafo. Vocês não, ele que veio pedir o autógrafo para mim. Mas quem é? Quem que é, capitão? André Rieu. André Rieu, monstro, né? É o que toca no mundo todo. Olha ali. André Rieu, Maestro? o Fu, e o capitão E soube através do dirigente desse restaurante que toda vez que ele vai a Roma, ele vai lá com uma comitiva. Aí fica numa praça, chama-se Rotondo, onde está a praça onde está o Panteão. Muita gente vai ao Panteão, como vai na Fontana di Trevi, como vai no Vaticano, como vai no Colosio, né, que é o Coliseu. São os lugares que são frequentados. Mas para mim foi muita emoção e o Eduardo sabe disso. E vou contar uma história, me permita, por favor, porque ele estava comigo numa outra viagem, foi não lembro dos outros anos, 2016, 2017, eu não lembro bem. E tivemos um dia de folga, nós éramos em 4 casais, e estávamos em Paris. Falei, vamos a uma cidade que vocês não sabem. É uma cidade chamada Bruges, que depois você esteve lá, né? Você esteve lá. Bruges é uma cidade onde tem o melhor chocolate que é Golado. Bruges é uma cidade que fica a 200 quilômetros de Paris. Passamos um dia maravilhoso lá.
E na volta eu queria falar, falei para o motorista, É a Veneza da aí na Veneza do Norte, né? E aí na volta tinha o nosso motorista, que nós estávamos todos numa van, e eu queria, ainda tinha tempo para dar um pulinho na cidade de Maastricht, que é a cidade desse grande artista, né? Pode colocar de volta, por favor. É um grande artista, é um fenômeno. Ele já tem o ano todo aí com participações, principalmente da Europa inteira. Ele é fantástico. Ele com violino, com a orquestra dele. Ele até foi criticado porque você traz um país como aquele que a valsa ela é levada como de uma forma diferente. E ele deu uma mistura da valsa com mais outras coisas. E muitas vezes ele criticou, mas ele foi embora e hoje é um sucesso. E a cidade dele fica perto de Liege. Liege é uma cidade da Bélgica. Ficava ali 10 minutos de carro, mas está todo mundo cansado. Já era final de viagem, não voltar porque amanhã saiu o avião. Mas eu sempre queria e sempre quis passar na cidade dele. Não preciso mais. Ele estava na minha frente. Que beleza. Impressionante, impressionante. O que esse cara tem de prestígio no mundo todo. É impressionante. Eu tive uma sorte. Esse é o Agora, nacional. esse é o Capitão Hidalgo. Por isso que está ao lado do Marcão. Agora, para estar dois internacionais de agora, não. Você está num lugar desse, onde está o André, você imagina o que custou. Foi baratinho. Eu fui no cantinho. Você me contou no domingo ainda Com a aguinha. estávamos juntos, quando o meu filho, o Robertinho, foi tietar o Marcão, tirar uma foto com o ídolo, que é o Marcão do Robertinho. Você me contou que você estava recentemente morando lá em Porto, né? Né, durante o período do Porto. Também é uma cidade maravilhosa para morar, né? Não, a cidade é fantástica. Enfim, Portugal todo um país, mas ele fala quase a mesma língua nossa, então assim, a adaptação é O fácil. famoso Rio Touro, que passa ali embaixo, que é uma ponte que vai chegar por... A cidade, entendeu? Até antes de começar os programas, estava um pouco pensando. Agora, o português... Me conta alguma coisa, porque português é... O Eduardo dava risada. Português, ele é... Literais. Conta Conta a história do elevador, Marcão, para nós. Conta a história do elevador. Que boa história. Não, o elevador, eu fui entrar dentro do elevador, né, e tinha um português lá, e eu perguntei para ele, está subindo? E ele falou, não, está parado. Mas ele fez certinho, né? Ele fez claro. Não, eu fiz uma pergunta que depois eu fiquei até envergonhado. Eu estava na Praça Principal, sabe, tem uma igreja, né? E ela é a praça meio assim, e eu perguntei porque eu queria comer, eu vim de Vigo, da Espanha, para almoçar um bacalhau do Porto. Era, né? E aí estávamos em 4, 5 pessoas, e aí eu perguntei para o cidadão, eu estava de credenciamento, que era um jogo do Brasil lá em Vigo, eu falei, onde é que fica o Porto? Aí ele falou, Raiz, o senhor está no Porto. Que pergunta é que eu vou fazer? O Porto que eu queria saber é onde diziam que tinha o tal do bacalhau, que é o Porto Marítimo. Aí ele falou, mas o senhor está bastante enganado. O senhor veio aqui para comer um bacalhau, mas tem que comer lá na Ribeira. Ribeira eu faço os navios ali. Você sabe que o Capitão, Marcão, Clava, Eduardo, Bitti, quando eu estive lá também em Lisboa e Porto, nós que mexemos com o segmento imobiliário aqui no Brasil, me chamou muita atenção ver se você retorna como é que é lá. Então, quando tem uma placa de imobiliária para vender uma propriedade, então você coloca lá. E quando aqui no Brasil você vende, normalmente a pessoa coloca lá, vendido, né? Sabe como é que é lá? Já era. Eu olhava aquela placa, já era. Aí eu perguntei, né, para a pessoa, não, já era, já foi vendido. Já foi. Roberto, isso, aproveite, faça as honras da casa. Agradeço ao nosso querido convidado de hoje, um dos convidados, né? Marcão, que foi um privilégio tê-lo aqui. Que legal. Olha, uma alegria muito grande para nós que somos apaixonados pelo nosso futebol aqui da nossa terrinha. E aquilo que eu falei anteriormente, quando a gente tem um atleta que hoje já, né, está em outro momento da vida, mas que continua gozando do prestígio, do carinho, da admiração, da torcida ao qual sempre ele esteve ali sendo aplaudido durante a profissão,
É um orgulho para nós ter recebido aqui, Marcão, muito obrigado. E olha, sabe, quando eu estava na Vila Capanema, até eu confessei isso para ele na hora lá. Nós estávamos lá entre abilos, o Marcão foi lá, deu um abraço a todo mundo e tal. E o meu filho, o Robertinho, que vocês conhecem, quando nós estávamos indo para a Vila Capanema, ele falou assim, ó, vê se a gente não consegue trazer lá no HTV Esporte, com o Clavo, com o Marcelo Guidal, o Marcão para... é difícil, Marcão, para ir em Portugal. E aí a gente se encontrou e o convite foi feito e de imediato ele aceitou. Então, muito obrigado pelo carinho, que é peculiar da sua formação, né, de respeitar as pessoas que te admiram. E está sempre à disposição, né, Clara? O HTV Esporte, para quando você tiver a oportunidade de voltar aqui e contar mais histórias para a gente, viu, Marcão? Será uma honra, como eu falei, eu agradeço o convite. Nossa, é bom demais poder estar aqui com vocês, a gente rever essas histórias, conversar com o Maurílio, né? E vocês também fazem parte da minha história, né? Então, é muito bom poder estar aqui com vocês. Eu que agradeço, é uma honra, viu? Muito Tá fininho, né, cara? Pode até botar. Prazer tê-lo aqui. Estamos fechando o nosso HTV Esportes às 20h35 nessa terça-feira. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Trabalhamos em nome de Água Mineral Fonte Larte, a mais gostosa água mineral do Brasil, e também Concretos Cotragon, né? Água mineral, a mais vendida do Brasil, do Paraná, Santa Catarina, região sul. Então, a água mineral Fonte Life é a preferida do povo brasileiro, dos paranaenses, dos curitibanos. E você está vendo aí as imagens, inclusive. Aquela é que o capitão leva, aquela mais bujudinha lá. Aquela. Agora tem a nona, a Fonte Life tem novidade. A Fonte Life agora tem a Elefantinho. É a água mineral para as Para crianças. criança, a criançada consegue pegar na mão e gasta na mão na criançada. E são embalagens, mostrando aqui, né? Embalagens. Esse programa eu levo. Tá aí ou tá na geladeira? Tá na geladeira. Vou lá buscar a água para o Cacatel e o patrocínio. Água mineral Fonte Life, a mais gostosa água mineral do Brasil. E também em nome de Cotragon, 40 anos fornecendo cimento usinado para a sua obra. Aí tá as imagens para você poder ver do concreto onde fica a usina, a fábrica de concreto Cotragon, que é líder de mercado, atendendo a mais de 30 municípios, é toda Curitiba, a região metropolitana, com frota própria e entrega pontual para você, o que é importante. Você que tem uma obra, aí o concreto vai chegar a que hora? Chega às 8 da manhã. Aí só chega ao meio-dia, atrapalhou toda a tua obra. Então você tem que contratar o Cotragon, porque eles entregam na hora, na sua obra, Pontualidade. sem nenhum atraso. Vale a pena. Garantia e satisfação para a sua empresa. E, inclusive, tem um detalhe, o Cotragon também faz, para você que tem um condomínio, de repente, ou tem uma chácara e precisa fazer um asfalto, também a Cotragon faz esse tipo de serviço. Concreto usinado para a sua obra e também fornece, então, pavimentação asfáltica. 40 anos de Cotragon para você. Gente, vamos embora? Boa noite. Obrigado pela companhia. Um abraço a todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus.